Eu sou o professor Igor e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de eletrônica analógica do tema transistor bipolar de junção. Hoje nós vamos falar sobre análise de circuitos em corrente contínua. Bem, vamos lá. Como a gente vai resolver problemas de circuitos? É muito comum a gente fazer todo esse estudo da análise qualitativa e aí vai se deparar com um problema e por falta de prática fala, caramba, e agora? Tem que analisar aqui as junções, o que eu tenho que fazer? PNP, NPN? Então, não, a gente fez toda essa análise qualitativa para a gente entender o funcionamento, entender como chegamos nos modelos, mas para questões, a gente vai ter que utilizar os resultados que a gente chegou até agora, a gente não precisa deduzir tudo desde o início. Então, a gente já viu os modelos aproximados, então a gente vai ter um modelo ali para o modo ativo, no modo corte, no modo saturação e o do ativo reverso, como eu já comentei, não é tão importante. Então, como é que a gente vai resolver o circuito? Se eu olhar, por exemplo, para esse circuito aqui, eu não sei se ele está no modo ativo, se ele está no modo de saturação, se ele está em corte. Então, o que a gente faz é supor um determinado modo de operação, emprega o modelo aproximado, resolve, encontra as tensões em cada um dos terminais e verifica se aquele resultado é coerente com a suposição, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu botei 3 circuitos, tá? Como exemplos, não tem valores nenhum, mas eu vou equacionar para você ter um caso genérico, digamos assim, né? Então, o que acontece? Esse circuito aqui, eu tenho um resistor de base e um resistor de coletor. No caso aqui, eu estou sem resistor de emissor. Vamos supor que ele está no modo ativo. Bem, se ele está no modo ativo, eu sei, né, que essa junção aqui está diretamente polarizada, esse diodo está conduzindo, e essa junção aqui está reversamente polarizada, que é a base coletor. Esse é o modo ativo, seja PNP, ou seja PNP ou NPN. Então, como é que eu vou equacionar? Deixa eu dar um zoom em cada um deles aqui, para a gente poder analisar. Como é que eu vou equacionar aqui? Então, eu vou supor, por exemplo, que ele está no modo ativo, tá? Isso eu vou fazer essa suposição. Feita essa suposição, como é que eu vou escrever a minha equação? Bem, eu tenho essa malha aqui, ó, essa malha alfa, beleza? Então, se eu escrevesse VBB menos RB e B menos 0,6 igual a zero. Por que 0,6? Bem, estou aproximando essa queda de tensão aqui na junção base-emissor como 0,6. Isso é algo que você vai ter que fazer nos exercícios, tá? Ele não vai nem te falar para considerar 0,6 ou 0,65 ou 0,7, uma coisa que você vai ter que supor ali também. E a diferença geralmente 0,6 e 0,7 não vai alterar a resposta do problema, tá? Em alguns casos, dependendo até dos valores dos resistores, você pode aproximar por 0,6 ou 0,7 para facilitar suas contas. Porque a gente vai estar ali trabalhando muito próximo, né? Então, a não ser que seja uma questão muito capciosa e que te dê o valor, aí sim você tem que usar o valor que ela te deu, tá? Mas se ela não te deu, ela não vai poder cobrar de que você utilize 0,6 ou 0,7 e dar um modo diferente. Por exemplo, supôs ativo, com 0,6 dá certo, com 0,7 não. Isso não vai acontecer, tá? Então, nesse caso aqui, a gente equacionou essa malha. Perceba que VBB vai ser dado, RB vai ser dado, com isso eu encontro o meu IB. Se eu estou falando do modo ativo, eu já sei que o meu IC vai ser igual ao quê? Ao beta IB. Então, eu já sei quem é meu IC. Então, se eu já sei quem é meu IC, que está descendo aqui, eu já consigo descobrir o meu VC. Quem vai ser o meu VC? Vai ser o VCC menos RC IC. Concorda? Então, beleza. Com isso, eu já consigo descobrir o meu VC. E agora, com o VC, certo? Dado o VC, então aqui eu descubro o meu VC, eu consigo verificar se o meu VC é maior do que o meu VB, tá? Para ela estar reversamente polarizada. E essa equação aqui que eu fiz, eu não vou precisar verificar se o meu VB é maior do que o meu VE. Por quê? Porque essa foi a suposição exatamente de quando eu escrevi a equação. Eu já supus que tinha uma queda de 0,6. Então, se você calcular o VB aqui, você vai ter que encontrar 0,6, porque aqui eu já sei que é 0 volts, que ele está ligado no terra. Então, isso é interessante perceber, né? De acordo com o modelo, o que você já está supondo, e aí você tem que perceber o que você precisa calcular para verificar se foi coerente. Então, nessa nossa suposição do modo ativo, eu não supus nada sobre o VC, sobre nenhum valor de VC. Eu só supus que ele seria maior do que o VB. Mas eu tenho que verificar isso. Então, no modo ativo, a gente geralmente faz isso, tá? A gente vai calcular essa malha aqui, e depois vai tentar encontrar o VC
para verificar se o VC está maior do que o VB. Perfeito? Agora, se eu fizesse isso e encontrasse que ele não estava no modo ativo, deu errado. O VC não é maior do que o VB. Então, eu apagaria toda a minha análise, apagaria não, falava, então a suposição inicial está errada, e agora eu posso fazer, por exemplo, uma suposição de saturação. O que é a suposição de saturação? Eu continuo tendo essa minha junção aqui diretamente polarizada, então eu tenho uma queda aqui de 0,6, mas a questão é que eu tenho essa junção aqui diretamente polarizada. Então eu vou ter uma queda do equivalente, né, do coletor por emissor de 0,2. Então o que a gente vai escrever? A gente continua escrevendo essa equação daqui, equação alfa, certo? Igual que eu escrevi, então seria, agora supondo saturação. Eu vou escrever VBB menos RB IB menos 0,6 igual a zero. E a outra equação que eu vou escrever, então essa aqui seria a primeira equação, a alfa. A outra equação que eu vou escrever é essa equação aqui, a beta. Que é o quê? VCC menos RC IC menos VCE, saturação, igual a zero. O VCE de saturação, a gente sabe que vale 0,2 volts. E aí, com isso, na primeira equação eu vou encontrar o meu IB, na segunda equação eu vou encontrar o meu IC. Beleza? Feito isso, perceba que na modelagem, no equacionamento, eu já supus que essa queda de tensão era 0,6, que essa queda de tensão era 0,2. Então, não vai adiantar eu encontrar VC, porque o VC já vai dar 0,2, porque eu forcei isso no equacionamento. Aqui eu botei 0,2. Então, não é isso que vai fazer eu verificar se realmente ele está na saturação. Ver que o VC é realmente menor do que o VB, e que o VB é maior do que o VE, e as junções estão direta e direta polarizada. Não, porque essa foi a sua suposição do equacionamento. O que você tem que verificar é se o seu IC, que você descobriu através da equação da malha beta aqui, né, vai ser menor do que o beta IB. Se isso aqui for válido, realmente ele está no modo de saturação, tá? Então fica o alerta aí. Vou apagar. Agora, se fosse aqui na questão, no segundo exemplo, né? Como é que você faria? Mesma coisa, modo ativo. Eu vou equacionar aqui. Vou chamar de alfa. Então, se eu equacionar, eu fico com VBB menos 0,6 menos RE IE igual a zero. Beleza? Feito isso, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o meu IE. Vou encontrar o meu IE. Se eu encontro o meu IE, eu encontro o meu IB, porque eu sei que o quê? O meu IE é igual a beta mais 1 IB. Então, com isso, eu encontro o meu IB e encontro o meu IC. O IC vai ser o quê? Beta IB. Se eu encontro o meu IC, eu venho aqui e encontro o meu VC. E aí, quando eu encontrar o meu VC, eu vou verificar realmente se o VC está sendo maior do que o meu VB. E aí, se sim, ele vai estar modo ativo. Se não, está tudo errado. A minha suposição inicial está errada. Eu continuo a minha análise e vou supor, por exemplo, o modo de saturação. Então perceba que é um procedimento que se repete. Ah, então se for do modo de saturação, como é que eu vou fazer? Mesma coisa que a gente fez na anterior. Eu vou continuar equacionando essa malha aqui, que eu chamei de alfa, que vai ficar VBB menos 0,6 menos RE IE igual a zero. E aí vou equacionar essa malha daqui, só que eu vou supor aqui, né, o 0,2 volts de VCE de saturação. Então vai ficar VCC menos RC IC menos 0,2 menos RE IE igual a zero. E aí eu tenho duas equações, certo? Eu tenho essas duas equações. E aí com essas duas equações, eu ainda... Tá, beleza. E aí eu ainda tenho mais uma equação se eu quiser encontrar o IB, que é o quê? Lei de Kirchhoff. IE é igual a IC mais IB. Então, com essas duas primeiras equações, eu consigo descobrir o meu IC e o meu IE, certo? Porque eu tenho tudo. Eu tenho VBB, eu tenho VCC, eu tenho RC, eu tenho RE, tenho RE. Eu só não tenho o IC e o IE. Então, com isso, eu vou descobrir o IC e o IE. Mas eu não tenho o IB, porque eu preciso, para verificar a saturação, que é se meu IC está sendo menor do que o meu beta IB. Mas uma vez que eu descobri o IC
o IC e o IE, eu encontro o IB. Encontrando o IB, eu venho aqui e verifico se meu IC é menor do que o beta IB. E aí, se eu verificar e der ok, realmente ele está no modo de saturação. Beleza? E agora, no último exemplo aqui, mesma coisa. Vou supor o modo ativo. O que eu vou fazer? Vou fazer primeiro essa malha aqui, chamar de alfa. Então, aqui na malha alfa eu tenho VBB menos RB IB menos 0,6 menos RE IE igual a zero. E depois, com isso aqui, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o meu IB, que eu estou no modo ativo, né? E vou encontrar o meu IE. Porque nesse caso aqui, eu sei que meu IE, né? Só para relembrar, né? Meu IE vai ser igual a beta mais 1 IB. Então, eu tenho uma equação com uma só variável, que é IB. Então, eu vou encontrar nessa equação, nessa aqui, ó, eu vou encontrar já o meu IB. E encontrando meu IB, eu encontro meu IE, que eu encontro meu IC. Que o meu IC é igual a beta IB. Beleza. Com isso, eu consigo vir aqui e descobrir o meu VC, que vai ser VCC menos RC IC. Então, eu descubro o meu VC, e aí com o VC eu vou verificar se ele é maior do que o meu VB. Só que nesse caso aqui eu não tenho VB diretamente. Eu sei que o meu VB é maior do que o VE em 0,6, porque isso eu fixei nessa equação aqui. Só que eu preciso encontrar o meu VB. Então, quem vai ser meu VB? Meu VB vai ser igual ao VBB menos RB IB. Ou eu também posso botar que o meu VB pode ser igual ao quê? Ó, o RE IE mais 0,6. Então, eu estou saindo daqui. Ó. Saindo daqui, subindo, vindo até o VB. Ou eu saio daqui e vou descendo e venho até o VB. Enfim, os dois vão dar o mesmo valor. E aí eu sei que eu tenho o meu VC, que eu já encontrei, e aqui eu tenho o meu VB. E aí eu tenho que ver se o meu VC é maior do que o VB. E aí ele está no modo ativo. Então tem algumas variações a depender da topologia, tá vendo? Mas a ideia é sempre a mesma. Agora vamos supor que eu verifiquei e aí não deu certo. Ele realmente não está no modo ativo. Bem, se ele não está no modo ativo, vamos tentar no modo saturação. O que seria no modo saturação esse equacionamento? Tá? No modo saturação, eu de novo vou fazer a minha malha aqui alfa, que é VBB menos RB IB menos 0,6 menos RE IE igual a zero. Aqui eu tenho uma equação, só que eu não tenho a relação do IE com IB, porque não está no modo ativo. Então, eu não consigo aqui encontrar, por exemplo, IB ainda. Então, eu venho para a minha segunda equação, vou botar em verde aqui. Faço essa aqui, minha malha beta, por exemplo, onde eu vou ter VCC menos RCIC menos VCE de saturação, 0,2, menos RE IE igual a zero. Então, perceba que agora eu tenho duas equações, só que eu ainda tenho três incógnitas. Qual é a equação que está faltando? Equação de Kirchhoff, né? Das correntes IE é igual a IC mais IB. Bem, aqui eu tenho um sistema bem simples, que eu posso substituir, né, a terceira equação aqui, né, nas outras. Fica um sistema 2x2. Mas aqui seria o mais chatinho, digamos, né? A configuração mais chatinha, porque eu tenho resistores em todos os ramos, então isso me dá um trabalhinho a mais, digamos. Mas também nada complicado. Então, com isso aqui você resolve. E aí você vai encontrar o quê? IC, IE, IC, IE e IB. E aí você vem e tem que verificar se o seu IC tem que ser menor do que o beta IB para confirmar que você está no modo de saturação. Então, assim, tudo igual, né? Não mudou nada. Beleza, professor. Já entendi na teoria. Vamos para a prática agora. Então, ele pergunta aqui, qual o modo de saturação? Qual o modo de operação do circuito? Dá um zoom aqui para a gente trabalhar. Qual é o nosso modo? Diminuir um pouquinho a caneta. 0,4. Então, eu vou supor modo ativo. Vou fazer exatamente o que a gente veio fazendo ali. Modo ativo. Se ele está no modo ativo, eu vou fazer primeiro
essa minha malha, que eu vou chamar aqui de malha 1. Então, quem é a malha 1? É o VBB menos 0,6. Essa base emissor está diretamente polarizada, é um diodo conduzindo. Menos RE IE igual a 0. Meu, VBB é 5. Então, vai ficar 4,4 é igual a RE IE. Então, meu IE vai dar igual a 4,4 dividido por RE, que vai dar 1 mA. Perfeito. E, se eu tenho meu IE, eu tenho meu IB. Quem vai ser meu IB? IB vai ser igual a IE divididos por beta mais 1. Então, eu sei que o meu IB vai ser 1 mA divididos por 101. Show de bola. Quem é o meu IC? Vai ser igual a 100 vezes 1 mA dividido por 101. Show de bola. Isso aqui eu vou aproximar, tá? Por 1 mA. A gente não está trabalhando com calculadora, provavelmente sua questão vai ser até múltipla escolha. Então, eu vou aproximar porque eu quero ver o modo de operação, não quero saber exatamente qual é a minha tensão no coletor. Mas, tensão no coletor vai ser o quê? VCC menos RC e C. Então, vai ser, quem é o meu VCC? Não deram o VCC. Vamos colocar aqui 10 volts. Vai ser 10 volts menos RC, 2 vezes 1. Então, meu VC deu 8 volts. Deixa eu apagar aqui, ficou. Deu 8 volts, perfeito? E aí, quem é o meu VB? Meu VB é igual ao VBB, que vale 5 volts. Então, eu sei que o meu VC está realmente maior do que o meu VB. Então, ela está reversamente polarizada. Então, eu fixei na equação 1 que a minha base emissor estava diretamente polarizada, eu equacionei em função disso, encontrei o meu VC e agora estou verificando que a junção base-coletor está reversamente polarizada. Então, eu realmente estou no modo ativo. Então, eu acertei aqui o modo ativo. Vamos para a próxima questão. Aqui também ele não deu VCC. Vamos considerar 10 volts. Qual o modo de operação? Mesma coisa, vamos escolher aqui modo ativo. Vou dar um zoom. Modo de operação. Vamos escolher aqui, vamos supor, né, que ele está no modo ativo. Vamos verificar. Já está ficando muito fácil, professor. Você está repetindo sempre a mesma coisa? Mas é isso mesmo. VBB menos RB IB menos 0,6 igual a 0. Meu VBB vale 4,6, menos 0,6 vai dar 4, igual a RB IB. E o meu RB vale 40, então meu IB está valendo 0,1 mA. Perfeito. Eu tenho meu beta, tenho. Então, eu vou encontrar que o meu IC é igual a beta IB, que vai dar 10 mA. Então, com isso, eu encontro o meu VC, que vai ser igual a VCC menos RC e IC. Isso aqui vai dar 10 menos RC vai dar 2 vezes 10, vai dar menos 10 volts. Então, perceba o que está acontecendo. O meu VC está valendo menos 10 volts e o meu VB, que eu fixei ali, a queda de 0,6, é 0,6 volts. Então, o meu VC é menor do que o meu VB. Então, isso aqui não pode estar no modo ativo, porque essa junção está diretamente polarizada, a junção base-coletor está diretamente polarizada. Então, eu acabei de encontrar uma inconsistência. Eu supus inicialmente o modo ativo, equacionei, mas verifiquei ao final que a tensão de coletor ela não era maior do que a tensão de base, então ela não está reversamente polarizada. Então, isso aqui está errado, essa suposição. Então, eu venho e apago tudo. Apaga tudo. Você não vai apagar na prova, você vai continuar, né? Eu estou apagando aqui porque eu preciso de espaço. Então, vamos supor o modo saturação. Vamos verificar. Bem, se for saturação, eu vou equacionar de novo a primeira ali, ó, VBB menos RB IB menos 0,6 igual a 0.
Com isso aqui eu vou encontrar o meu IB, que eu já tinha encontrado, que valia 0,1 mA, não mudou nada. Feito isso, eu vou agora equacionar a 2, que eu vou chamar de VCC menos RCIC menos VCE de saturação igual a zero. Então, ficou 10 menos RCIC menos 0,2 igual a zero. Então, ficou 9,8 igual a RCIC. Então, meu IC vai ter que ser igual a 9,8 divididos por 2K, né? Que é 2 kΩ. Então, o que isso aqui vai me dar? Vai me dar 4,9 miliampere. Perfeito. E aí, para eu verificar se ele está em saturação, eu tenho que ver se meu IC é menor do que o beta IB. Será que é? Vamos ver. O IC deu 4,9. Quem é o beta IB? Então, deu 4,9. É menor do que beta IB, que dá 10. Então, isso aqui é 4,9 mA, beta IB dá 10 mA. A gente até tinha visto ali no modo ativo. Então, isso aqui realmente é verdade. Então, isso aqui se confirma. Então, ele está no modo de saturação. Mais um exemplo, perguntando qual é o modo de operação. Esse exemplo aqui é legal porque aparece uma configuração aqui que às vezes você dá uma travada. Fala, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? E na verdade, essa configuração é muito parecida com essa aqui, ó. Com essa aqui, essa última aqui que a gente viu, tá? Por que ela é muito parecida? Porque perceba que esse RB e esse VBB, eles podem ser encontrados se eu pegar esse meu circuito aqui e substituir por um equivalente TVNAND dele da seguinte forma. Fica aqui o meu resistor e aqui outro resistor. Isso aqui, ó, pode ser substituído. Quer dizer, isso aqui pode ser substituído por isso aqui. Então, o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou pegar esse meu pedaço aqui de circuito, que eu tenho R1 e R2. Isso independente, tá, do modo de operação que a gente estiver falando aqui. Se ele estiver em ativo ou saturação, isso não importa. Eu estou fazendo um equivalente TVNAND de uma parte de um circuito que é linear. O transistor não é linear, mas o circuito que está acoplado na entrada dele da base é. Então, o que eu vou fazer é encontrar esse equivalente aqui de TVNAND. Então, se eu olhar através desse ponto aqui que está entrando na base, né, do resistor, meu R de TVNAND vai ser R1 em paralelo com R2, e meu V de TVNAND vai ser VCC vezes R2 sobre R1 mais R2. Perfeito. Então, feito isso, R1 e R2 são iguais a 40. Então, meu V de TVNAND vai dar 5 volts, porque ele falou que era 10. E meu R de TVNAND, é o paralelo, vai dar 20K. Então, eu vou substituir aquele meu circuito ali por esse modelo aqui, ó, onde que o VBB está valendo 5 volts e o meu RB vale 20K. E aí você sabe exatamente como já equacionar, tá? Então, voltando aqui, vou apagar, vou diminuir aqui para a gente não perder isso aqui de vista, caso a gente esqueça. Vou deixar aqui pequenininho, se a gente precisar a gente volta. Então, o que eu tenho? Como é o circuito final, né? Eu tenho uma tensão de 5 volts, eu tenho um resistor de base de 20 kΩ, aí eu tenho meu transistor, eu tenho aqui o RE, eu tenho aqui o RC e aqui eu tenho o meu VCC. Perfeito. E agora eu vou fazer exatamente o equacionamento. Eu vou pegar essa primeira malha aqui, vamos fazer aqui. Malha 1 vai ser 5 menos 20K vezes IB, menos 0,6, menos RE IE, igual a zero. Acabou que eu não escrevi, né? Mas a gente aqui está supondo, será que ele está no modo ativo? Esse aqui que eu estou supondo. Então, eu vou considerar a junção base e emissor diretamente polarizada. E aí, vou encontrar as correntes, vou encontrar o meu VC e vou verificar se o meu VC é maior do que o VB, para ela estar reversamente polarizada. Então, feito essa primeira equação, como a gente está operando no modo ativo, a gente sabe que o nosso IE pode ser escrito como beta mais 1 IB. Tá? Beta mais 1 IB vai dar 100 IB.
Perfeito. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou encontrar, né? Vamos resolver. Vai dar 4,4 igual ao RE. RE e E. Quem é o RE? O RE vale 4,4K vezes 100 IB mais 20K IB. Com isso, a gente consegue colocar o IB em evidência e a gente chega ao quê? Que é 4,4 de miliampere, por causa do K, que eu fui deixando, é 460. Então, isso aqui é o nosso IB. Bem, feito isso, eu consigo descobrir o meu IC. Quem vai ser meu IC? Vai ser 99 vezes 4,4 dividido por 460 miliampere. E eu preciso descobrir o meu VC. E preciso descobrir também o meu VB, para ver se meu VC é maior do que o VB, certo? Quem vai ser o meu VB? Meu VB vai ser o RE e E, posso escrever assim, ó, como RE e E mais 0,6. E o meu VCC vai ser 10 menos RC, que eu vou deixar aqui 2K, vezes o meu IC. Show de bola. Isso aqui a gente pode dar uma aproximada, tá? Poderia botar, por exemplo, 100 vezes 4,4 sobre... isso aqui pode até aproximar, por exemplo, com 440. Isso aqui ficaria 0,01. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 1 miliampere. Dado 1 miliampere, eu sei que o meu VC vai ser 8 volts. Meu RE e E vai ser, vamos lá, RE 4,4 vezes E vai dar 4,4 mais 0,6, que vai dar 5 volts. Então, realmente, o meu VC vai estar maior do que o meu VB. Perceba que essa aproximação que eu fiz, eu estou colocando meu VB 5 volts, o que é mentira, né? Porque isso aqui é 5 volts. Só que o meu IB é tão pequenininho que a queda sobre o resistor aqui de 20, ela é pequena. Ó. Perceba que o meu IB deu 4, aqui, só continuar aqui onde eu estou, né? Aqui. Esse é meu IB. 4,4 dividido por 460 miliampere vezes 20K. Então, isso aqui já daria a queda de tensão sobre aquele resistor da base, né, que eu estou fazendo. Isso aqui ficaria como? Ó? Cortaria aqui, daria 8,8 dividido por 46. Então, perceba que isso aqui é menor do que 4, né? Do que 1/4, né? Então, realmente, a queda sobre aquele resistor ali é muito pequena, porque a corrente base é muito pequena. Então, eu tenho um valor aqui bem... vai dar em 4, alguma coisa. Perfeito? Então, assim, é óbvio que numa prova discursiva, ou se você tiver calculadora, você vai fazer as contas. Mas eu estou trabalhando aqui na hipótese que a gente está resolvendo um problema como se fosse uma múltipla escolha. Ele quer saber o modo de operação. Então, essas aproximações são pequenas, né? Se você for calcular isso aqui, você vai ver que vai dar um pouco menor do que isso aqui. Vai dar 0,09, 0,008, né? 0,09. Vai dar muito próximo, não vai alterar o seu modo ativo. Mas se você quiser, em casa agora, faça a conta completa e verifique que realmente ele está no modo ativo. E aí fechamos a aula de hoje.